Fala comigo, meus queridos. Bem-vindos a mais um Aloitec Cursos. Nós estamos na aula 5. Nós vamos extrair o máximo da inteligência artificial. Nessa aula, vamos expandir o projeto desenvolvido na aula 4. Em vez de apenas gerar os títulos, vamos aproveitar a transcrição do vídeo gerada pelo Whisper e a nossa IA local, que é o Llama 3 via Ollama, para estruturar todo o pacote de postagem do vídeo no YouTube. Vamos criar uma descrição atrativa, otimizada para SEO. O título nós já temos a criação, igual feito na aula 4. As tags, 15 melhores tags, e gerar 3 prompts de imagem para a gente colocar esses prompts em outras IAs e gerar os thumbnails. Objetivos da aula. Bom, nós vamos reaproveitar o script da aula 4, aquele que a gente usou o YouTube Download, e a transcrição com o Whisper. Vamos aprender a modificar os prompts enviados para o modelo de IA e pedir para a IA gerar uma descrição envolvente e rica baseada em SEO no conteúdo real do vídeo. Instruir a IA para gerar uma lista de 15 tags, separadas por vírgula, para ganhar nas buscas. Instruir a IA para gerar 3 prompts de imagens thumbnails para capa do vídeo para serem geradas por outras IAs. E salvar o pacote completo do título, a descrição, as tags e os prompts de thumbnail num arquivo de texto, .txt, de forma automática. Então vamos para a nossa introdução. Na aula passada, criamos um gerador de títulos virais. Mas e se a gente colocar esse assistente para trabalhar de verdade e fazer o serviço completo? Hoje vamos extrair descrições focadas em SEO, listas de tags prontas para você colar no seu canal e ainda gerar prompts para outras IAs criarem os thumbnails. Tudo de forma 100% automática, revisando e duplicando o código. Bom, nossa primeira tarefa aqui e agora é voltar o que a gente estava fazendo na aula 4. Eu já criei a pasta da aula 5, criei o ambiente virtual e carreguei com todas as bibliotecas que a gente usou na aula 4. Agora basta copiar o arquivo gerador de título e o util, que a gente vai reaproveitar, copiar e vamos na aula 5 colar. Feito isso, podemos abrir o nosso terminal e, como fizemos nas outras aulas, copiar o caminho, colando aqui no terminal com o comando cd espaço. Eu já estou na pasta, mas estou fazendo de novo. Clica com o botão direito para copiar e Enter. Agora uma dica importante, não esqueça de ativar o venv. venv/scripts/activate. Então já vamos deixar o nosso terminal preparado para trabalhar e vamos melhorar a comunicação com a IA. Eu vou abrir o meu bloco de notas e vamos abrir o arquivo da aula 5 agora. Todos os arquivos, gerador de títulos. Aqui eu vou salvar ele como assistente_youtube.py. Lembre de alterar o tipo para todos os arquivos e salvar. Então agora nós temos o arquivo novo da aula e vamos ver como melhorar a comunicação com a IA. Para a gente melhorar essa comunicação com a IA, a gente pode separar em etapas. Os títulos a gente já tem. Então vamos dizer para a IA agora gerar as descrições. E da mesma forma recebemos o texto transcrito, igual fizemos na aula passada, só que vamos alterar o prompt. Aqui nós vamos alterar para pedir a descrição. O prompt muda então para crie uma descrição de 3 parágrafos para o YouTube baseada no seguinte texto. A descrição deve ser envolvente e usar palavras-chave relevantes. E o texto? Precisamos mudar alguma coisa? Não. Nós estamos realmente reaproveitando o código. Agora vamos fazer a mesma coisa para as tags. Então vamos gerar tags perfeitas fazendo a mesma coisa.
copiando a função das descrições para gerar tags perfeitas. E alteramos o prompt para o assunto em questão, que são as tags. E o prompt fica desse jeito: extraia ou crie as 15 melhores tags, palavras-chave curtas, para um vídeo do YouTube sobre esse assunto. Retorne apenas as tags separadas por vírgulas e sem nenhum outro texto adicional ou formatação. Texto do vídeo e passa o texto. Então, a gente só muda realmente o prompt, porque a funcionalidade é exatamente a mesma. E para o conteúdo final, o bônus dos thumbnails. Vamos já implementar a função de thumbnails. Bom, no caso dos thumbnails, nós não conseguimos gerar as imagens de forma local, assim como nós estamos fazendo com os textos e as transcrições de áudios. Mas a gente pode gerar os prompts para enviar para outras IAs, como Nano Banana, Wall-E, e você ter em mãos esses prompts para já poder usar nessas IAs. Gerar prompts. Então já copiei aqui, já dupliquei o código das tags perfeitas. Gerar prompts de thumbnails. E nós vamos copiar agora o texto aqui, que vamos usar. Deixa sempre, lembra de deixar a variável aqui, que ele participa da construção, né? Nós estamos usando, para quem não assistiu a aula passada perdeu, hein? Nós estamos usando modificador de string, para modificar essa literal de string com variáveis que elas participam da construção do texto. Nesse caso, a gente está recebendo o texto, em todas elas acontece a mesma coisa, e o prompt ele é escrito de forma literal até o ponto em que chega aqui no texto, 2 pontos. Aqui ele vai preencher com o texto da nossa transcrição feita do vídeo que a gente informar para ele. Só para recapitular. Então agora temos tudo o que a gente precisa. A gente pode ir para a parte final, que é juntar tudo isso no arquivo texto. Para não precisar ficar cuspindo tudo isso na tela, vamos gerar um arquivo texto, que vai ser esse relatório, e vamos gravar nesse arquivo. Então vamos ao arquivo final. Então agora nós vamos aprender uma parte um pouco mais avançada, porque nós vamos trabalhar com arquivos. Nesta aula nós vamos aprender a gravar um arquivo em disco, pegar o texto que saiu das IAs e gravar esse texto em um arquivo em disco. Para isso a gente vai usar o if open. A gente já usou o if anteriormente e eu não expliquei, agora eu vou explicar um pouco melhor. Vamos primeiro criar uma função, abrir espaço aqui e criar uma função def espaço salvar resultado. E o que vai receber essa função salvar resultado? Ela tem que receber os títulos, são as coisas que foram geradas. Títulos, descrições, descrição na verdade, é só uma descrição. Tags e os thumbnails. Na verdade os prompts, né, dos thumbnails. Thumbnails. Vamos fechar o parênteses, 2 pontos, porque inicia a nossa função. E não pode esquecer da tecla Tab, para a gente arrumar aqui a indentação do texto para ficar dentro da função. Agora vamos usar o if. O que esse if vai fazer? Ele vai contextualizar o que está dentro dele, de forma que ele fecha uma caixinha, né, tampa ela lá e fala: o que está aqui dentro, daqui não sai, ninguém me tira. E tudo que acontecer ali, ela vai sumir. Puf, quando terminar, quando sair daquele contexto, ele vai simplesmente apagar tudo que foi usado de recurso da máquina. Isso se faz quando a gente usa trabalho com arquivos e coisas que dependem de recursos da máquina, recursos de escrita, enfim. Aqui no caso a gente vai usar o if com o open para ele abrir o arquivo, passando a informação do nome do arquivo, que vai ser criado no caso, pacote do YouTube.txt, com esse relatório todo das informações. E o modo a gente vai usar o write, que é o W aqui, ó, modo write, que a gente vai escrever nele. O encoding é igual a UTF-8. Isso aqui é questão de acentuação e tudo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é uma questão de formatação de texto. E aí fecha o parênteses do open. Ele vai retornar esse ponteiro para o arquivo, no caso, quando a gente abrir. E o if
vai trabalhar isso de forma que fique fechada dentro da bolha dele aqui. De que forma? Fazendo o seguinte, ou seja, abra o arquivo como, e vou pôr o nome da variável aqui, qualquer arquivo. 2 pontos, mesma coisa da função, 2 pontos, enter. Só que agora eu vou dar um tab, estou dentro da minha função, certo? Pelo alinhamento. Só que para estar dentro do if, eu tenho que dar mais um tab. Agora sim, estou dentro do if. O que acontecer aqui nessas linhas, com essa indentação que eu estou usando dentro do if, tudo que acontecer aqui vai ser expurgado no final, para que não sobre nenhum recurso utilizado sem que a gente tenha despejado a memória dele. Mas com a informação do arquivo, que eu tenho ele aberto e para escrita, eu posso fazer arquivo.write, que é a função que escreve no arquivo. E o que eu vou escrever lá? Título, deixa eu copiar o texto aqui, eu vou copiar para não precisar ficar escrevendo. E esse texto é mais bonitinho do que qualquer coisa que eu escreveria aqui. Ó, como eu copiei, eu tenho que tomar cuidado com a indentação. A primeira linha ficou com a indentação certa. Nas outras linhas eu tenho que adicionar o tab. Todos os comandos de write no arquivo que a gente está escrevendo já estão aqui dentro do if. Quando terminar de escrever o último comando de write, ele vai simplesmente sair do if. Quando ele sair do if, ele já grava, fecha o arquivo, limpa as mãos, lava tudo, passa um pano e já explode tudo para não sobrar nada. Aqui eu estou usando esses títulos que o chat GPT, não, como é que chama? Gemini gerou, porque eles têm uns foguinhos aqui, fica interessante. Mas o que eu estou escrevendo é as frases literais, entre aspas, e dentro do arquivo. No caso, o write, ele escreve aquele literal que a gente está mandando, ou alguma variável. Mas a quebra de linha, essas coisas, é por nossa conta. Por isso que tem esse /n no final, para ele quebrar a linha no final do arquivo, na hora que chegou naquela linha, para ele ir para a próxima, ele tem que ter um caractere de quebra de linha. E esse caractere de quebra de linha é esse /n, de new line. Vou aumentar aqui a fonte. E aí nós vamos escrever uma linha escrito títulos sugeridos. Na linha de baixo, ele vai escrever os títulos que foram sugeridos, que é o que veio lá da primeira IA que fez a sugestão de títulos. Ele vai concatenar. Lembra que a gente usou o modificador de string para colocar essas variáveis que a gente usa na string dentro delas para que elas participem da string? Essa é outra forma de fazer, utilizando mais. A variável de texto mais outra variável de texto, ele concatena uma na bunda da outra. Então aqui, se a gente usasse o que a gente está fazendo com os modificadores de string, ficaria assim, ó, f, a variável entre chaves, /n. O que é literal aqui são os /n. Então aí é só duas formas de fazer, mas siga um padrão, né? Não fica legal ficar programando de um jeito numa parte do código, de outro em outra parte. Sigam o padrão e usem o padrão mais moderno, que é o padrão de substituição de texto pelo modificador de string. Esse padrão com mais aqui é mais antigo e é difícil de ler, ele fica pior de ler. Aqui é melhor de ler o código com o modificador F. Ok? Então eu arrumei aqui, ele vai imprimir os títulos, a descrição, as tags e as ideias e vai salvar isso tudo no arquivo. É bem simples, né? Porque já está pronto. Ele vai abrir o arquivo, vai salvar, e vai escrever, vai salvar e fechar. Então, a gente chamando essa função já resolve tudo isso. Agora vamos juntar todas as peças e construir o assistente completo. Bom, para juntar tudo isso, o ideal é que a gente use as boas práticas. Vamos sair um pouco agora da informalidade aqui e usar as boas práticas que se faz no Python, que é ter um arquivo main. No caso, nós temos, não é exatamente um arquivo main, mas nós vamos fazer a funcionalidade main, que é a funcionalidade principal. O ideal é o que se faz profissionalmente é ter um ponto de entrada no seu aplicativo. Eu vou aqui no final do aplicativo, ó, lá no fim, deixa esse comentário aqui, porque eu vou precisar dele, mas lá mais no fim ainda. Eu vou digitar o quê? Eu vou digitar um código de if. Então eu vou verificar o seguinte, o nome do arquivo, e como é que a gente consegue o nome do arquivo que está sendo executado? É underline, underline, name. É uma função especial que me retorna o nome do arquivo sendo executado. Se ele for igual, aqui na verdade não é bem o arquivo, tá? Enfim, não vamos entrar em detalhes aqui, mas é assim que faz, ó, confirme, underline igual a underline, underline, main,
No final, colocamos 2 pontos, assim como fazemos em qualquer if, Enter e Tab. Eu errei aqui, ó, não é igual, é igual, igual. Isso é uma coisa que vocês precisam estudar sobre operadores de atribuição, operadores booleanos e operadores matemáticos. Esse caso, no Python, usa o igual, igual para comparar uma coisa com a outra. Quando eu vou atribuir dizendo, ó, essa variável vai receber outro valor, aí é um igual só. Então é isso, vivendo e aprendendo com Renato Aloy aqui no curso Python. Verificando esse arquivo que está executando é o main, é o principal, a gente pede para executar uma função, normalmente que a gente chama de main mesmo. A função chama main e é isso que ele vai executar. Isso parece uma bobagem, mas é a forma que se usa até por uma questão de quando é colocado em produção, os pipelines já estão acostumados com isso, então é mais um código que a gente escreve para as outras ferramentas que vão publicar código e tudo entendam. Não é nem tanto útil para a gente, para o programador, mas mais para os pipelines de implementação e tudo mais. E agora nós precisamos da função main. Então eu crio def espaço main, abre e fecha parênteses, 2 pontos, enter e tab. Uma coisa interessante é que a gente vai precisar tirar esse código que a gente fez. As funções a gente pode deixar, que a gente vai usar. Mas o código principal que a gente estava executando na aula 4, esse a gente tira. Então vamos comentar, a gente já aprendeu a comentar com o hashtag. Basta colocar essa hashtag na frente de qualquer linha e ele comenta e não executa essa linha. O que ele vai executar? O def main? Não, porque função ele só vai carregar a função e deixar ela em memória. Ele não vai executar a função, só se a gente chamar ela. E aqui quando chega no final, o que ele vai fazer então? O Python ele tem isso, ele vai ler do começo ao fim o arquivo. Ele começa importando, aí ele define a função para baixar áudio, define a função de pegar, define a função YZ, vê esse monte de comentário e ignora, define a função main. E aí ele vai executar essas duas últimas linhas só essas duas últimas linhas, que ele vai executar, if name é igual a main, se for executa a função main, que é essa que está aqui em cima. Então, para efeito de código de execução, ele está executando só essa linha, e esse é o ponto de entrada para o nosso main. Aqui no main, a gente dá o tab, né, para estar dentro da função, e vamos juntar todas as peças. Vamos primeiro perguntar para o usuário a URL do vídeo. Então essa linha a gente vai aproveitar da aula passada. Já está pronta. O que mais que já está pronto? O baixar o áudio também já está pronto da aula passada. Transcrever o áudio também. Vamos aproveitar todo o código. Não precisamos reescrever nada aqui. Já está tudo pronto da aula passada. Os títulos, que foi o ponto onde a gente parou na aula passada. E essa parte a gente pode apagar toda, deixa só o nosso exemplo de teste aqui, que é a nossa URL que a gente usa para teste, e falta fazer a mesma coisa para pegar as descrições, cadê? Gerar descrições. Vamos usar aqui o gerar descrições para gerar as descrições. Descrição, na verdade, uma descrição. Ó, esqueci do tab, ó, tab. Uau, gerar descrições. A mesma coisa aqui, transcript do text. Para facilitar, o que eu posso fazer? Para não ficar digitando toda vez, eu tiro esse parâmetro daqui, crio uma variável exclusiva para ele chamada txt, igual a esse transcript com o valor text, né, pegando do parâmetro text, e aqui fica mais fácil que eu só digito txt, e nós vamos pegar também as tags, ó, tags, é igual a gerar tags sensacionais, não é? Tags perfeitas, ó. Gerar tags perfeitas. Olha como é fluido o código Python, né? Vai fluindo. Já está tudo pronto. txt, as tags e os prompts de thumbnails. Então, thumbs, as thumbnails, que é gerar prompts de thumbnail. txt. No final, a gente pode apenas salvar o arquivo, chamando a função de salvar, passando os títulos, ó, já está até certo aqui, descrição já está certo, tags também, e thumbs eu só mudei o nome aqui. Fecha parênteses. Pronto, está tudo pronto. Vamos ver funcionando? Então vamos voltar para o nosso terminal do Windows e digitar o Python assistente youtube.py e vamos ver a mágica acontecer. Se eu não fiz nenhuma bobagem, a mágica tem que acontecer. Ó, isso aqui é bem importante. Que bom que deu esse erro.
Porque aqui ele está reclamando da inconsistência de uso de tabs e espaços na indentação, que é isso que eu estou falando para vocês. Ele reclama bastante disso, tá, gente? Vamos só tirar o comentário do meio do caminho, jogar ele lá para baixo para ele não ficar me atrapalhando. Aqui tem indentação de tab. Aqui também parece que está certo. Das indentações está tudo em ordem. Ele deve estar reclamando de indentação aqui, ó. Não é? Ah, sim. E ele me diz aonde que está o problema, ó. Na assistente youtube.py, linha 44, arquivo write títulos. Vamos dar uma olhada lá. Tá, pessoal, parece que para resolver eu estou tendo que apagar todos os tabs e colocar eles de novo. Vamos ver. Tá vendo? Tá compilando agora. Então não sei por que o problema. Eu tive que apagar os tabs e colocar de novo. Algum problema na importação, não copia e cola que eu fiz aqui. Se vocês baixarem o código direto do GitHub, vocês não vão ter esse problema. Como eu estou montando na mão aqui, aí está dando esse problema. Agora foi. Informe a URL do vídeo. Vamos pegar ela aqui. E clique com o botão direito para colar. Pronto. Então adicionei aquela opção Ignore Errors. Fica aí de aprendizado. Eu não sei exatamente por que estava dando erro, mas foi. Fala pessoal, voltei aqui. Eu estava esperando, eu fui ver o vídeo. Depois no corte aqui a gente vai ver direitinho, mas eu acredito que deu uns 25 minutos de execução. Este é um computador Core i5, mas ele é terceira geração, com 8 GB de memória. Ele é um computador bem simples, tá? Ele levou 25 minutos. Vamos ver o resultado, o que aconteceu? Bom, ele gerou o nosso arquivo pacote YouTube dentro da pasta da aula, né? E vamos ver o que ele fez aqui. Ele fez o que a gente pediu para ele. Títulos sugeridos. Estão 3 opções de títulos virais para você. Gente, desculpa aí, hoje não tem jeito. O áudio vai ficar ruim do vídeo, mas é porque a criançada tá ali gritando na piscina. O carro e o brinquedo que se movia sozinho. E o que vem aí? Parece ouvir alguma coisa. Isso a gente viu na aula passada, porque a gente já tinha gerado os títulos e realmente... Aqui ele dá umas erradas, ó. O que está ocorrendo? Então fiquem atentos quanto a isso, inclusive na descrição, para ver se não deu nenhuma bobagem. Tá, 3 opções de título a gente já viu na aula passada. Agora o que tem de novo? A descrição por vídeo. Aí ele coloca: prepare-se para uma experiência assustadora e inexplicável. Nesse conjunto de vídeos, um pai tiktoker chamado Arkansas Boyan acorda às 3 da manhã com algo muito estranho na sua casa. Aí tá, então ele fez uma descrição, beleza, é isso mesmo, o vídeo é sobre isso, é sobre um evento fantasmagórico que acontece na casa dele, em que fica lá o carrinho da criança se movendo. Então tem tudo a ver, tanto os títulos quanto a descrição, tá tudo perfeito, alinhado. Tags do YouTube, Paranormal Activity, TikTokers, Ghost Malone, Haunted House, e vai. Ideias para thumbnail, aí ele já criou os prompts, olha que interessante. Uma imagem baseada num carro se movendo. E isso aqui você joga lá num Huawei da vida e ele gera a imagem. Aí ele tem as cores e a emoção, ó. Vamos jogar aqui para ver o que acontece? Vamos ver, ele falou que está criando a imagem ali. Estou lendo aqui a descrição, mas parece que ele está criando a imagem. Olha lá, vamos ver o que ele criou. Rufem os tambores. Que legal! Ele criou um carrinho fantasmagórico aqui, olha que legal que ele fez. Então basta colocar um título aqui, né? Aqui inclusive eu posso continuar. Vou até colocar aqui, ó. Cria outra imagem baseada nessa gerada, com a headline o carro se movia, para capa de vídeo do YouTube no formato 16:9. Agora ele entendeu, olha lá. Ó, agora ficou legal. Eu espero que ele não ache que eu sou qualquer coisa aqui que quer retratar menor dessa forma, que foi que ele entendeu aqui, meu Deus do céu. Enfim, ficou bem legal como capa do YouTube, né? O carro se mexendo sozinho. Gostei. Então aqui, olha que interessante, o material a gente tem todo pronto, ele entrega tudo pronto pra gente, com as tags, descrição, título, o que eu tenho feito.
eu pego o vídeo, então eu gravei o vídeo desse do pai lá que tá vendo o carro se mover sozinho, fantasmagórico. Então eu faço um negócio meio, primeiro subo o vídeo, faço ele usar a ferramenta para gerar o título e aí vou lá e preencho o resto da edição. Eu só tenho que lembrar de colocar ele como não listado para que ele não fique publicado sem informação nenhuma e bagunçado, né? Então eu deixo aqui, ó, eu deixo como não listado, essa opção aqui. Fechou? Então, cadê meu roteiro? Porque aqui nós terminamos. Tá tudo funcionando perfeitamente, a sua ferramenta maravilhosa. Vamos então recapitular. Voltando para a câmera de recapitulação. O que nós vimos hoje? Hoje transformamos um simples chamador de IA em uma verdadeira agência de SEO automatizada para nossos vídeos diretamente no Windows. Esse é o poder de saber Python. E na nossa próxima aula vamos criar um ranqueador automático de comentários. E só para finalizar, lembrando que na descrição do vídeo, o link importante para o GitHub, esse link que vocês acessam e baixam todo o código, tem toda a documentação. Nós estamos aqui na aula 5, então vocês vão achar na pasta aulas 5, assistente do YouTube. E o código está aqui, ó, assistente YouTube, todo pronto para vocês já poderem sair usando. Então é isso, pessoal. Fiquem ligados na próxima aula. Um abraço e fui!